Olá, eu me chamo André, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e estou aqui para tentar ajudar vocês, caso vocês queiram essa aprovação em medicina nesse final do ano agora com esse Enem. E eu vou tentar projetar o que eu faria caso eu viesse a ter que ser reaprovado. Primeiro de tudo, quando a gente pensa sobre a aprovação e sobre o estudo de medicina, é pensar muito na constância e evitar queimar a largada. E como a gente queima a largada? A gente pensa que quantidade de estudo supera a qualidade de estudo. E é justamente o contrário. A gente é induzido a pensar que quantidade, houve muita gente mentirosa falando que estudou 12 horas por dia para ser aprovado e elas estão de fato mentindo, sabe? E as horas líquidas que elas estudaram, na maioria das vezes, não passam de 4. Então, seria justamente isso. E como a gente queima a largada? Querendo estudar tudo logo no começo. E isso, em teoria, é bom, né? A gente é tomado por essa graça divina, por essa vontade de estudar quando decide de fato ingressar, né? Que sente aquela vontade, que toma essa decisão. Só que esse gás, ele acaba. E quando ele acabar, você vai estar muito cansado. Então, o ideal é criar esse hábito de constância mesmo. Criando esse hábito de constância, as coisas começam a melhorar. Então, é justamente isso. Deixar de querer estudar tudo agora porque adianta e não sei o quê, porque isso vai dar mais problema do que solução. O segundo passo seria ver o meu conhecimento. Ou seja, perceber, ter uma autopercepção de conhecimento. E isso se dá basicamente com o simulado. Ah, André, você acha que questões podem me dar uma noção do que eu preciso estudar e do que eu não preciso estudar? Poxa, não dá tanto quanto deveria, porque a prova do Enem tem todo um contexto. E sim, você sabe alguma coisa. Você sabe algumas questões, você tem noção de algumas coisas. E saber isso, inclusive, lhe poupa tempo. Então, eu veria o simulado para saber o que eu preciso estudar e o que eu não preciso estudar. Dentro disso, eu ia criar agora um roteiro. E esse roteiro vai se basear em duas coisas que são concomitantes, ou seja, são duas coisas que meio que se conectam, que é o TRI e o alavancamento de nota. E por que o TRI e o alavancamento de nota? Porque o TRI ele funciona, é um método que os corretores do Enem decidiram que a prova fosse. E ela é um método, esse TRI é um método que busca penalizar ou não dar tanta vantagem a quem chutou ou não. Ou seja, as questões que são mais chutáveis tendem a ter uma nota menor. Inclusive, se a prova identificar que você chutou, no caso, quando você acerta uma questão mais difícil e é uma questão que é mais fácil de certo assunto, sua nota também é reduzida. Você não tira a nota que você deveria tirar caso você acertasse as duas, ou acertasse a mais fácil. E dentro disso, a gente tem que ver a questão do alavancamento de notas. E a nota alavancada em dentro das 5 matérias, dentro da prioridade de redação, matemática, natureza, humanas e linguagens. Por que isso? Porque, primeiro, redação é a única matéria que chega a nota 1000 fechada e a matéria que, dentro do custo-benefício, é a mais interessante de se perceber. Pelo fato de que ela custa muito pouco tempo de estudo, sabe? Comparado às outras matérias. Para você conseguir mais de 900, ela custa aí, no máximo, 20 horas de estudos, no geral, colocando que você vai estudar 2, 3 horas por semana e entregar alguém para que ela seja corrigida e melhorar seus erros, sabe? São coisas simples que tipo, você só vai saber depois que você começar a fazer a redação, sabe? E além disso, tem também a questão da matemática, que também é outra matéria que tem um custo-benefício por conta do TRI e de como a prova é aplicada, quase inacreditável. Por exemplo, a nota máxima de matemática, caso você acerte todas as questões, no último Enem foi de 985 e uns quebrados. E ponto 1, ponto 18, eu não lembro. Enquanto a de linguagens, que é a nota com menor TRI, foi 801 também, ponto alguma coisa. Ou seja, 180 pontos, mais de 180 pontos de diferença. Caso você seja o craque em linguagens e você seja craque
em matemática. Então, pensando no TRI, no alavancamento de notas, é interessante que se comece, e aí de fato a dica é que vocês comecem a estudar em paralelo redação e matemática, porque são as matérias que recompensam mais o estudo, sabe? E inclusive, quanto mais cedo e melhor você estudar matemática, melhor você desenvolve também o raciocínio e a rapidez nas questões. Essa é a fase 1. A partir disso, eu estudaria, né, depois que eu tivesse ultrapassando, chegando próximo das 25, chega 25 a 30, 35 questões, ou seja, que meu raciocínio matemático e minha matemática básica esteja razoavelmente fundamentada, eu estudaria também, junto com matemática e redação, né, paralelo, uma horinha de matemática diária, eu colocaria natureza, outro dia eu colocaria humanos, outro dia eu colocaria linguagens, e a partir daí, né, eu iria vendo que eu tenho mais ou menos necessidade, né, de acordo com o meu objetivo. Porque assim, o objetivo também vai variar. Vai variar pela faculdade que você quer, se for faculdade que exige maior nota da sua categoria. Isso tudo faz com que você precise tomar certas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que ela é de uma categoria de cotas e quer entrar na Universidade Federal de algum interior, uma universidade que em teoria é pouco concorrida. Então ele tem que ter um número de acertos um pouco menor, e a pessoa que é ampla concorrência e quer entrar na USP e no FMG, ela vai ter que ter um número de acertos maior. Então, enquanto a pessoa dessa categoria precise de, sei lá, 130 acertos, a pessoa que quer passar na USP ou no FMG vai precisar de uns 150 a 160, sabe? Mas aí eu tô falando de dois paralelos. Via de regra, todo mundo tem que acertar basicamente a mesma coisa com pouquíssima variedade, sabe? Pouquíssimas mesmo. Mas dentro desse contexto de você acertar uma quantidade de número, você consegue nivelar. Por exemplo, para todo mundo, acima de 70 questões no segundo dia já é mais do que suficiente, sabe? E acima de 35 em matemática é quase que obrigatório. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a ver quando a gente começa a estudar. Então, redação, matemática. Depois disso, conciliar um estudo de matemática diário com um estudo das matérias paralelas até chegar mais ou menos nesse nível, né? 60 questões de linguagens e humanas no primeiro dia. A partir daí, intercalar o simulado do primeiro dia, né, para manter o nível, e ir estudando matemática, física, matemática, química, matemática, biologia, e também dentro desse mesmo pensamento, desse mesmo raciocínio de humanas e linguagem, que é, quando eu chegar em certo momento que eu já esteja bem de biologia, porque é o que acontece via de regra, eu começo a estudar mais química e física. Aí vai chegar um momento que você vai estar bem de física. E você vai começar a estudar bem química, na verdade, e você vai começar a estudar física, porque física é a matéria que as pessoas mais erram, né? Mas por estar dentro do contexto de natureza, a gente não consegue perceber. E é assim que as coisas funcionam. E vendo o que você tem facilidade e o que você tem dificuldade. Na maioria das vezes, a dificuldade das pessoas são as mesmas, sabe? É justamente matemática, são os cálculos de química, é a parte de física que tem as fórmulas, principalmente cinemática, e as pessoas têm as mesmas facilidades. E a gente vai sabendo isso fazendo prova. E perder o medo de fazer prova também é o mais importante, sabe? O mais importante com toda certeza. Além de corrigir as provas que você venha a fazer. E eu acho que era o que eu faria, né? Para resumir, alavancar a nota com redação e matemática, depois intercalar, né, somar esse estudo às outras matérias, no máximo 2 horas, né, de estudo, de preferência um estudo ativo, né, sem que você assista a sua videoaula, caderninho na mão, anotar e ver outros métodos, né? Depois eu posso até vir com esses métodos melhores de fixação de matéria lá na frente. Eu acho que o próximo vídeo eu acho que vou fazer isso.
Vou explicar mais ou menos os métodos que são muito úteis, comprovadamente úteis, para que você venha a reter a informação do que você estudou, né? Que na verdade é o principal do Enem. Caso você tenha chegado aqui, você recebeu esse bônus absurdo. O Enem é sobre reter informação e não sobre aprender. Então por isso que é muito mais importante a constância. Valeu, se puder, você deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Se isso for de grande ajuda, né? Pode deixar sua dúvida aqui embaixo. E é isso. Até a próxima. Daqui a um tempo, porque agora eu vou entrar em semana de prova, né? Mas daqui a uns 10 a 15 dias eu devo estar vindo com esse próximo vídeo aí de métodos de retenção de informação, para que você não venha esquecer o que você estudou, porque pior do que não estudar é estudar e esquecer. Tchau, tchau.